Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, olha eu aqui de novo, tô na área. Se derrubar, já sabe, não é? É pênalti. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. Eu separei algumas matérias para vocês aqui. Eu vou mostrar a primeira, que são os convocados. Depois eu vou mostrar para vocês os meus comentários com as fotos dos jogadores sobre alguns jogadores e alguns também que faltaram, né, que ficaram só na pré-lista. E também tem uma matéria para vocês aqui que eu organizei falando das prováveis seleções que podem ganhar essa Copa do Mundo. Vocês sabem que essa Copa do Mundo vai ser no México, Estados Unidos e Canadá. São as três nações, não é, que vão dividir a Copa do Mundo de 2026. Vocês vão ver essas matérias aí que eu organizei para vocês aqui. Teremos a participação também do Casal 20, que tem conduzido o nosso canal aí para vocês, não é, com muito carinho, como sempre. Eu acho que vocês estavam com saudade de mim. Eu imagino que sim. Pelo menos algumas pessoas com certeza sentiram saudade da minha pessoa, não é? Eu não sei se vocês perceberam, eu ando um pouco sumido aqui do canal. Acho que ninguém percebeu não é? Mas tá bom, vamos assistir aqui e depois a gente volta. Vamos aos convocados para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos da América, Canadá e México. Lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026, quem foi chamado por Ancelotti. Veja quais serão os 26 atletas que defenderão a seleção canarinho rumo ao Hexa. A tão esperada convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026, enfim, foi revelada nesta segunda, 18 de maio, quando Carlo Ancelotti divulgou os 26 nomes que defenderão o Brasil rumo ao Hexa. Além disso, o comandante canarinho confirmou que Neymar, de fato, estará presente no Mundial do Canadá, Estados Unidos e México. Entre os nomes confirmados, alguns já eram sabidos, como Danilo, que teve sua convocação garantida por Ancelotti. Além dele, a lista trouxe como surpresa a presença de Everton, do Grêmio. Antes do Mundial, a seleção brasileira se despede do solo tupiniquim, no dia 31 de maio, quando encara o Panamá, no Maracanã. Pouco depois, no dia 6 de junho, enfrenta o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos. Goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Fenerbahçe; Everton, Grêmio. Defensores: Alexandro, Flamengo; Bremer, Juventus; Danilo, Flamengo; Douglas Santos, Zenit; Gabriel Magalhães, Arsenal; Ibanez, Al-Ahly; Léo Pereira, Flamengo; Marquinhos, PSG; Wesley, Roma; meio-campo: Bruno Guimarães, Newcastle; Casemiro, Manchester United; Danilo, Botafogo; Fabinho, Al-Ittihad; Lucas Paquetá, Flamengo. Atacantes: Endrick, Lyon; Gabriel Martinelli, Arsenal; Igor Thiago, Brentford; Luiz Henrique, Zenit; Matheus Cunha, Manchester United; Neymar, Santos; Rafinha, Barcelona; Ryan, Bournemouth; Vini Júnior, Real Madrid. E esses foram os convocados para a Copa do Mundo de 2026. Tem uma lista também que foi enviada para a FIFA para caso algum desses jogadores que vocês viram aí se lesione. Aí pode ser pego um desses jogadores da pré-lista que foi enviada para a FIFA, não é? Para poder substituir caso haja alguma contusão. Agora nós vamos ver os meus comentários sobre alguns jogadores. E eu espero que vocês gostem dos comentários que eu fiz, né, observando aí os jogadores que me chamaram a atenção. E também algumas ausências. Preste atenção aí.
Vamos dar uma olhadinha aqui nos convocados aí para a Copa 2026. Bom, os três goleiros, Alisson, Ederson e Everton, ou Everton, né? Eu acho que já era previsível que seriam esses três os goleiros. Mas eu tenho que comentar que o Hugo Souza, se manter o nível dele que ele vem jogando, é possível que ele seja o goleiro das próximas Copas, não é? Eu não vou comentar sobre todos os jogadores que estão aqui, porque nem todos me mostraram algo que me chamassem a atenção. Por exemplo, o Alexandro, lateral, eu venho acompanhando ele no Flamengo, não é? Ele joga no Flamengo, então eu vejo boas partidas dele e de vez em quando, não é? Como na última partida, ele não foi tão bem. Tem algumas partidas que ele jogou mal. Mas na seleção ele parece ser bem aplicado, não é? Tem uma vasta experiência. E era óbvio também que ele seria um dos laterais, não é? Os outros jogadores que eu estou vendo aqui, o Danilo, também do Flamengo, é um que me chama a atenção, é um cara que eu acho muito bom de bola. Deixa eu pular aqui, porque eu não tenho o que falar dos outros, não é? Não me chamaram a atenção, eu tenho que ser sincero. O Léo Pereira, no início dele no Flamengo, ele me deixava meio tenso, mas ele foi conquistando títulos, conquistou o posto de titular e vem jogando bem, passando segurança. É um dos melhores zagueiros brasileiros do meu ponto de vista. Ele é bem seguro, bem confiante e é necessário esse tipo de jogador, apesar de que eu acho que ele não será titular na Copa do Mundo, né? A não ser caso aconteça alguma coisa. Os outros jogadores aqui tem vários famosos, né? Que eu já vi muitos jogos na seleção, apesar de não acompanhar os campeonatos da Europa, né? Por exemplo, o pessoal aqui no Brasil meio que coloca eles lá em cima e eu não gosto muito do futebol europeu, não é? O Wesley, eu acompanho esse menino desde o início dele no Flamengo. E desde o início eu observava e falava, até nos vídeos que eu gravava aqui no nosso canal, que ele era um excelente lateral. Um dos melhores do Brasil para mim. Eu estou sendo sincero porque eu vejo muito futebol nesse menino. E eu tenho certeza que ele vai fazer sucesso aí nessa Copa do Mundo. Deixa eu pular aqui. Eu senti a falta do volante João Gomes, que jogou no Flamengo, né? Hoje está na Europa. Ele não foi convocado. Está aí na pré-lista, não é? Que foi enviada para a FIFA. Eu não sei se vocês sabem, caso algum desses jogadores aí se machuque, os outros jogadores que estão na pré-lista, os que sobraram, os que ficaram de fora, poderão substituir. Eu não vejo muito o Casimiro bem. Nas partidas que eu acompanhei eu não gostei muito. Mas eu estou sendo sincero que eu espero que ele me surpreenda. Mas o João Gomes, para mim, é o melhor volante brasileiro. E não foi convocado, não está nessa lista aqui. O Danilo Santos, do Botafogo, eu acho um bom jogador. Tá? Eu tenho que frisar isso daqui. É claro, gente, que eu espero que todos que foram convocados joguem bem na Copa do Mundo, não é? Eu não irei torcer contra o Brasil. Uma outra convocação que eu já esperava é do Lucas Paquetá, que é um dos jogadores, para mim, mais importantes do elenco atual do Flamengo. De Arrascaeta, Lucas Paquetá e Jorginho. São os três que, quando não estão jogando, o Flamengo piora. Agora, quando os três estão em campo, aí o Flamengo sobra, não é? Então eu vejo muito potencial no Lucas Paquetá, acho ele muito bom de bola. Esse rapazinho aqui, acho que jogou no Palmeiras, não é? O Hendrick. Eu gosto desse menino, eu acho ele jogar muita bola. Nesse amistoso que teve um dos últimos da seleção brasileira, eu achei ele jogar muito bem. Quando ele entrou, mudou o jogo, mudou o time.
Teve um outro também que mais para frente eu vou falar aqui. Agora, né? Eu já pulei os outros aqui que não me chamaram a atenção. Esse Luiz Henrique, se eu não me engano, esse menino jogou no Botafogo aqui do Rio, não é? Eu acho que é ele. E foi que um dos que entraram nessa partida que eu estou comentando aqui, que mudou a partida. Esse menino tem futebol, tem que investir nele também. Não sei se vai ser titular, mas é um bom jogador. O outro, né, que eu tenho que falar aqui abertamente para todo mundo, é o Neymar. O Neymar ele pode estar quebrado, mas eu acho que ele tem que ir. É importante a presença dele junto do elenco. Eu não sei se ele vai jogar bem, se ele vai ser titular, se ele vai fazer uma boa Copa. O que eu sei é que os jogadores gostam dele, ele vai dar um ânimo extra para os jogadores. Eu fiquei muito triste com parte da população misturando política com futebol. Eu acho o seguinte, eu posso ter a minha opinião política, mas seja qual for o presidente que estiver governando, seja de direita ou de esquerda, eu vou torcer para ele, seja qual for, governe bem. Porque se ele governar mal, fazer lambanças, vai prejudicar a mim. E como eu tenho um intelecto avançado, eu não vou torcer contra. E a parte da torcida reclamando porque Neymar se declarou de direita. Gente, política é depois da Copa. Durante a Copa, a gente tem que gostar e torcer por jogadores que podem fazer a diferença. O Neymar, a gente sabe que tem futebol. Então ele pode, digamos assim, na Copa, mostrar todo o potencial dele. E a gente pode ganhar. É mais fácil ganhar a Copa tendo a participação de Neymar. Caso não tivéssemos a participação dele, eu garanto que a derrota na certa. Não tem vitória, não vai ser campeão da Copa. É isso que eu estou dizendo. Volto a dizer, é mais fácil ser campeão mundial pela seleção brasileira com a participação de Neymar do que sem a participação dele. Ficou claro isso, né? Os outros jogadores, o Vinícius Júnior jogou no Flamengo também, eu gosto muito dele. As partidas dele que eu já vi lá fora, ele joga mais nos clubes do que na seleção, eu tenho que ser honesto no que eu estou falando, mas é um jogador, para mim, importantíssimo para a seleção brasileira, é isso que eu estou dizendo. E eu tenho certeza que eles têm a capacidade de trazer essa Copa para o Brasil. Mas faltou um jogador para mim, que esse técnico Ancelotti não convocou. Está na pré-lista, que é o Pedro, que é o único centroavante verdadeiro do Brasil e não foi convocado. Isso é um erro. 2 erros que eu falei aqui, do João Gomes e do Pedro, do Flamengo, que eu achei que ele errou de não ter convocado. Foram vários jogadores do Flamengo, não é? Alexandro, Danilo, Léo Pereira, Lucas Paquetá, mas faltou esses 2 aí que eu estou pensando aqui, né? Tem outros jogadores no Brasil que poderiam ter tido chance também, mas ficou basicamente mais nesses 2, o João Gomes e o Pedro. Eu também tenho uma matéria que eu vou mostrar para vocês aqui no nosso vídeo de hoje, que são as seleções que eu acho que tem mais capacidade de ganhar essa Copa. Vocês vão ver uma matéria que eu organizei aqui para vocês, não é? Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui no nosso vídeo de hoje. Bom, e agora, algo importante do meu ponto de vista é porque muita gente, às vezes, pode se decepcionar. Caso seja muito apaixonado e a seleção não faça um bom futebol, não é? Uma boa apresentação. Então pode acontecer. Isso é óbvio. No futebol tem gente que perde, tem gente que ganha, tem empate. Eu não sei se vocês sabem, não é? Então a gente pode ir mal nessa Copa. Eu acredito que algumas seleções, no momento, estão melhores que a seleção brasileira. Então eu organizei para vocês aí
tem uma lista, e na verdade essa lista ela aumenta um pouquinho. Iniciou-se com 5 seleções, mas tem outras seleções que podem ganhar essa Copa. É claro, gente, que o Brasil está no meio, não é? E todo mundo que está disputando, se está disputando, é que tem condição de ganhar, não é? Isso, eventualmente, a gente pode supor, porque você disputa algo, você pode ganhar quando você disputa. E futebol tem aquela coisa de sorte também. Às vezes uma seleção é boa, mas não está num bom dia. Está com azar e pode nada dar certo. E a outra, que não é tão qualificada, pode estar num dia iluminado, não é? Futebol é isso. Essa é a graça do esporte. O futebol é um esporte que você pode ver um timaço perder para um time menor, um time de menor qualidade. Isso acontece muito aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Não vai ser diferente em Copas do Mundo, onde nós tivemos times menores derrotando times que eram considerados os campeões, os melhores times. Estão entendendo? Aconteceu isso Copa de 86, 82, se eu não me engano. Eu não me lembro, não me recordo, né? Aconteceram outros campeonatos, 98, aquela Copa da França, o Brasil era favorito, né? E vocês sabem o resultado, né? Aquela convulsão do Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno. Se eu não me engano, foi de 98 mesmo, né? Fora aquela Copa aqui no Brasil, não é? Que é inesquecível, porque o Brasil perdeu de 7-1, não é? Aquilo foi algo inesquecível. A Alemanha meteu com farofa e tudo, não é? Foi bem cruel, eu não sei se vocês sabem. Mas então, já que eu falei essas coisinhas aqui, presta atenção aí nas prováveis seleções que podem levantar o caneco. No sentido do título, tá, gente? Não é em outro sentido, não. Vocês são muito salientes. Assiste aí. As seleções mais cotadas. As seleções mais cotadas para o topo do futebol mundial, liderando os rankings oficiais e as principais casas de apostas para o atual ciclo de Copas do Mundo, são Espanha, França, Argentina, Inglaterra e Brasil. O domínio e a projeção dessas equipes se dão por motivos específicos de cada uma. 1. Espanha. Apresenta uma das gerações mais jovens e promissoras, demonstrando alto desempenho tático e liderança frequente na simulação de campeonatos. 2. França. Conta com um elenco extremamente profundo, várias opções de alto nível para cada posição, e é a potência mais consistente do século, tendo chegado a 3 finais de Copa recente. 3. Argentina. Continua com forte status de favorita natural por sua solidez coletiva e por manter o peso histórico e a genialidade de Lionel Messi. 4. Inglaterra. Possui um plantel consolidado, repleto de estrelas que brilham nas principais ligas europeias. E 5. Brasil. Por sua tradição e histórico como pentacampeão, além da constante renovação de talentos, a seleção brasileira figura permanentemente entre os principais times cotados aos títulos. Acompanhando esse top 5 de elite, seleções tradicionais da Europa como Portugal, Alemanha e Países Baixos aparecem logo abaixo nas probabilidades. Você pode verificar o detalhamento de pontuação e o momento tático de cada uma dessas equipes através do ranking mundial da FIFA. Estamos na torcida pelo Brasil. Bom, gente, foi legal, não é? Eu espero que esse conteúdo tenha incrementado mais aí o seu conhecimento com relação ao futebol, à Copa do Mundo, não é? E a gente fica aqui na torcida pela seleção brasileira. É claro que tem algumas outras seleções que eu vou olhar com certo carinho. Aquelas seleções que têm jogadores do meu time, não é? Eu não sei se vocês sabem, eu sou o Flamengo, então quando tem jogadores do Flamengo em outras seleções, eu indiretamente torço também. É claro que a minha torcida maior vai para a seleção brasileira. Eu sou aqui do Brasil,
Mas confesso que tem algumas seleções que tem jogadores do Flamengo que eu também tenho um certo carinho. Tá certo, gente? Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.